aí de insuficiência renal aguda, tá? A fístula arteriovenosa hoje é o acesso principal, né, para fazer a hemodiálise. Porém, a gente tem que lembrar, né, que existe, né, o catéter venoso central também. Então, vou falar rapidamente para entender aí, né, a diferença entre um e outro, por que um é melhor que o outro e por aí vai, tá bom? Bem, o catéter venoso central, gente, ele qual que é a vantagem dele? Que é rápido, né? Ele permite acesso imediato. A fístula, a gente sabe que ele precisa de um tempo para maturar, para poder ser utilizada, né? O catéter não. O catéter você vai lá, funciona, né? E pronto, tá lá. Permite acesso imediato, né? Bem, existem dois tipos de catéter que vocês vão, se a gente ouve falar bastante. O catéter de curta permanência, que é o de duplo lúmen ou não tunelizado, e o catéter de longa permanência, que é um catéter tunelizado, que também, né, a gente ouve falar bastante aí, que é o Permicate, tá bom? Em relação a esses catéteres, os sítios de inserção principais são jugular e subclávia, né? Então, a maioria vai estar ou na jugular ou na subclávia. Se, por algum motivo, naquele paciente não houver a possibilidade de locar na jugular ou subclávia, pode-se, né, utilizar a veia femoral, porém, realmente é uma via de exceção, porque devido à própria localização, né, o grau de complicação, como infecção, por exemplo, é maior, né? Então, evita-se, né? Então, geralmente fica ou na jugular ou na subclávia. Tá bom? Bem, qual é a diferença entre o catéter de duplo lúmen e o tunelizado ou Permicate? É esse túnel subcutâneo, tá vendo? Então, o tunelizado se refere a isso aqui. Esse catéter aqui, que é o de duplo lúmen, né? Ele é inserido direto, né? Ele perfura a pele, né, no local ali da veia, a pele subcutânea, e já cai na veia, né? Então é um acesso direto ali, né? Então ele é ótimo para aqueles pacientes que estão em insuficiência renal aguda. Porém, o que acontece? Ele tem esse porém, ele não deve permanecer mais de 3 semanas, um mês naquele local, devido ao risco de complicação, principalmente o que é infecção, tá bom? O catéter tunelizado, né, então, aqueles pacientes que vão necessitar de hemodiálise por períodos mais prolongados, né, e que não tem a fístula arteriovenosa, então a indicação é pelo Permicate, né? Então, Permicate, você faz a introdução na pele subcutânea aqui, né, nesse ponto, você deixa o catéter correr por um túnel subcutâneo até ele entrar na veia, né? E isso dá uma proteção a mais, por isso que ele permite, né, deixar esse catéter por períodos mais prolongados, tá bom? Mas qual é a indicação do catéter venoso central? Por que você escolhe botar o catéter e não fazer a fístula arteriovenosa, né? Então, são aqueles pacientes que necessitam de hemodiálise, mas não tem fístula, né? Então não tem jeito, né? Tem que ser com catéter. São aqueles pacientes que têm fístula, mas que a fístula não está funcionando adequadamente, precisa de uma revisão cirúrgica, né? Então, enquanto aguarda a revisão cirúrgica, o paciente precisa fazer hemodiálise. Então, você coloca um catéter. Idosos com mau prognóstico, né? Não faz sentido você fazer um procedimento cirúrgico que é mais invasivo, mais agressivo, que é a confecção da fístula arteriovenosa e que demanda um tempo, né, de amadurecimento, né, num idoso com mau prognóstico, tá? Aqueles pacientes pós-transplante que não têm ainda a função do transplante totalmente recuperado, né? Então precisam de uma hemodiálise temporariamente até aquele transplante pegar, né, que a gente fala, né? Então tem indicação de catéter. Pacientes que têm indicação de hemodiálise peritoneal e enquanto aguardam, né, a colocação do catéter de Tinkoff, né? Então enquanto isso faz a hemodiálise, né? A vantagem do catéter é que ele não necessita de canulações repetidas, como na fístula arteriovenosa, a gente vai ver, você faz punção uma vez, coloca o catéter e pronto, né? Então nas sessões de hemodiálise não precisa ficar puncionando novamente. E
Como esse catéter tem um débito, né, um volume de sangue, um débito menor, ele não provoca síndrome do roubo, né, que pode acontecer na fístula arteriovenosa, tá bom? Então, são essas as diferenças do catéter, tá? Bem, partindo para a fístula arteriovenosa propriamente dita, né? O que é uma fístula arteriovenosa, né? É quando você liga uma veia diretamente numa artéria, né? Então, é um acesso permanente para a hemodiálise, né? Essa fístula arteriovenosa, ela pode ser nativa, quando você conecta, por exemplo, aqui é o exemplo de uma fístula FAV nativa. Você conecta a veia diretamente a uma artéria, ou se por algum motivo anatômico, principalmente, você tem dificuldade de ligar essa veia nessa artéria, você pode fazer a interposição de uma prótese, tá bom? Então, a fístula arteriovenosa, atualmente nativa, é o acesso vascular de escolha para pacientes que requerem hemodiálise. Tá? Por quê? Tem maior durabilidade, né? Então permanece funcionante por anos, né? Do que as outras formas de acesso. Tem menores taxas de complicações, principalmente que trombose e infecção, e ele permite melhor sobrevida e qualidade de vida para o paciente. Tá bom? Então, aqui, ó, a prótese, ela é utilizada quando você tem alguma anatomia vascular ali que não é favorável para, né, você fazer a ligadura direta da veia na artéria. Tá bom? Então, o exemplo clássico é esse daqui, da artéria braquial com a veia axilar, tá bom? Então, a gente faz a interposição de uma prótese, né, para fazer essa fístula arteriovenosa, tá? Bem, as vantagens da hemodiálise em relação ao catéter venoso central tem menor taxa de infecção, menor tendência à trombose, maior volume de fluxo. Então, quanto maior o volume de fluxo, ele melhora a efetividade da diálise da máquina, diminui o tempo, né, de duração do ciclo da hemodiálise, né? O paciente não precisa ficar lá horas, né? Ele diminui esse tempo, né? E permanece funcionante por maiores períodos, né? Então, às vezes, décadas, tá? Qual que é a desvantagem da fístula em relação ao catéter? Período longo de maturação. Não é que a gente vai ligar a veia na artéria e já está pronta para usar. Não. Ela leva entre 6 a 8 semanas, então até 2 meses, né, para ela maturar e estar pronto para ser utilizada, né, para ser funcionada. Síndrome do roubo, a gente vai ver depois o que é, né? E formação de aneurismas e pseudoaneurismas, tá? Bem, o ultrassom Doppler é a principal modalidade de imagem para avaliação da fístula, né, arteriovenosa, seja, né, para o acompanhamento daquela fístula. Ela é importantíssima também para fazer o mapeamento pré-operatório, né? Então, você vai avaliar o leito arterial e venoso daquele paciente, né, e vai procurar contraindicações em alguma artéria, em alguma veia, então sinais de trombose, aterosclerose acentuada, aneurisma, né? Então, esse mapeamento pré-operatório aumenta a taxa de sucesso das fístulas arteriovenosas e indica, né, qual a melhor opção, né? A gente pode ter fístula radiocefálica, braquicefálica, né? Então, qual a melhor opção para aquele paciente, tá? É um método de escolha para avaliação pós-operatória, para acompanhamento, monitoramento da fístula, né? O objetivo aqui é detectar precocemente qualquer complicação na fístula, sinais de falência da fístula antes, né, que você perca, né, que trombose tudo e perca a fístula, porque você pode tentar salvar aquela fístula, e também para guiar procedimentos e detectar complicações, tá bom? Bem, o local preferido, né, preferencial para a manufaturação aí da fístula é o membro superior e não dominante. Então, se o paciente é destro, fazer a esquerda; se o paciente é canhoto, fazer a direita, né? Porque imagina que você vai ter ali
um procedimento cirúrgico que leva 6 ou 8 semanas para maturar e que 3, 4 vezes por semana vai ser funcionado naquele membro que é dominante, aquele braço que ele vai utilizar para fazer tudo, né? Então, opta-se por fazer naquele membro que vai ser menos utilizado, tá bom? No lado não dominante. A gente pode encontrar vários tipos de anastomose, a gente vai ver mais para frente, e quando a gente vai escolher qual o melhor tipo de fístula para aquele paciente, né, a gente tem que levar em consideração algumas informações, tá bom? Então, pré-requisitos, né? Então, a fístula tem que estar num local acessível na posição sentada, né? Então, o paciente, quando vai fazer hemodiálise, ele fica sentado com o braço estendido, né, mais ou menos em 45 graus e apoiado, né? Então, você tem que lembrar que você vai colocar 2 cânulas naquela fístula arteriovenosa, né, na fístula. Então, tem que ser num lugar acessível. Não adianta você colocar na face posterior ou na axila, né, que o paciente não é viável, não é prático, né? Então, no antebraço deve ficar na superfície volar, né? No braço deve ficar na superfície anterior ou lateral, né? Que são aqueles locais acessíveis para você fazer as punções, tá? Então, deve ser, né, uma veia ou vaso que comporte, né, ser canulada repetidas vezes, porque cada sessão de hemodiálise são 2 canulações. A veia escolhida, né, não deve ser profunda, né? Então ela deve estar no máximo meio centímetro da pele. Por quê? Porque quanto mais profundo, mais difícil a canulação. Tem que ter um segmento mais ou menos retilíneo de 5 a 10 centímetros, porque naquele segmento é que você vai posicionar as 2 cânulas, tá? E tem que ter um fluxo venoso suficiente, né, que faça rodar ali o circuito da máquina de hemodiálise sem coagular, tá? Bem, em relação aos tipos de anastomose, gente, são essas daqui, ó. Então, se a gente olhar, a gente vai ver a terminação da veia, o final da veia, na lateral da artéria. Então, este é um tipo de anastomose. O outro é esse daqui, é látero-lateral, né? Então, você pega a lateral da veia, junta na lateral da veia, e o outro é o término-terminal, né? Então, você pega a terminação da veia e liga na extremidade da artéria. Bem, na prática, a que mais se utiliza é essa daqui, né? Então, o finalzinho da veia, né, o término da veia na lateral da artéria. Essa fístula se chama, né, de Brescia-Semino, que são os cirurgiões que inventaram essa técnica, tá? Então, essa daqui é que é a mais utilizada, tá bom? Bem, em relação à ordem de preferência, né, a gente pode ter as fístulas radiocefálica, braquiocefálica e braquiobasílica, né? Então, são essas as clássicas, né? Em ordem de frequência, a primeira que se opta é a radiocefálica, tá? Então, essa radiocefálica, por quê? Porque ela fica lá mais distal no braço. Quando você coloca mais distal, né, você preserva os segmentos mais proximais para eventuais necessidades futuras. Então, vai que você fez uma radiocefálica, essa radiocefálica trombosou, né? Então, você vai ter ainda a opção de fazer a braquiocefálica, a braquiobasílica, tá? Então, tende-se a começar mais distal, né? Porque isso permite preservar segmentos mais proximais para eventuais necessidades futuras, tá? A escolha leva em consideração a facilidade de canulação e o grau de morbidade para o paciente, tá bom? As fístulas que a gente faz utilizando-se a veia cefálica, elas são criadas mais facilmente. A cirurgia é mais simples, né? Quando se usa a veia basílica, a gente precisa fazer uma transposição dessa veia, a gente vai ver depois. Então, a cirurgia é tecnicamente mais complicada e a morbidade é maior para o paciente, tá bom? Leva-se em consideração taxas de ocorrência de roubo distal, né? Roubo distal, o que que é? Você está ligando, você está desviando, né? Na realidade não está ligando, você está desviando o fluxo arterial na fístula arteriovenosa, você desvia o fluxo da artéria diretamente para o sangue,
né? Então, se o volume de sangue que é desviado for muito grande, o que vai acontecer com os tecidos distalmente àquela artéria? Eles começam a receber menos sangue, né? Então, quanto maior o volume de sangue que é desviado direto da artéria para a veia, maior a chance do paciente apresentar síndrome do roubo. Então, a síndrome de roubo distal é isso, são sinais de insuficiência arterial de isquemia distalmente à fístula, tá? Quanto mais calibrosa a artéria, quanto mais proximal a artéria, maior o volume de fluxo, maior a chance de ter síndrome de roubo, tá bom? Bem, após esgotadas essas possibilidades, a gente pode fazer uma transposição venosa, né? E por último, se realmente não tiver jeito de você fazer uma fístula nativa, unir uma veia e uma artéria, você pode lançar mão da utilização de próteses, tá bom? Bem, aqui são algumas definições. A fístula direta simples, né? Que é a nativa simples, então artéria e veia permanecem nas suas posições, a terminação da veia é anastomosada na lateral ali da artéria. Então, por exemplo, a radiocefálica. Então, você vê que é a mais simplesinha, né? Existe a fístula com transposição venosa, né? A transposição venosa é o que ocorre na braquiobasílica. Então, quando se usa a veia basílica, lembra que a veia basílica corre na face medial do braço, né? Então, na face medial do braço, para você fazer a canulação é difícil. A gente viu que no braço o ideal é que fique na face anterior ou na face lateral, não é isso? Para ficar fácil de fazer as punções. Então, quando a veia está na face medial, que é a veia basílica, o que você tem que fazer? A gente vai ver mais para frente. Você tem que dissecar uma parte dessa veia e trazê-la, anteriorizar, trazê-la mais para frente para poder facilitar a canulação. Então, isso é chamado de transposição. Tá bom? Então, a extremidade proximal da veia, você não mexe, porém, a extremidade distal, você disseca e transpõe para uma posição mais anterior que facilite a canulação. Então, o exemplo, né, é a fístula braquiobasílica. E existe ainda, gente, a fístula com translocação. A fístula com translocação é igualzinho, é o mesmo princípio da fístula com prótese, só que em vez de você usar um material sintético, você usa um veio, você usa uma veia do paciente, né? Então você remove uma veia do seu sítio anatômico e você vai precisar de duas anastomoses, uma na ponta de cá, outra na ponta de lá. Então, ao invés de você usar a prótese, você usa uma veia. Então, é uma fístula com translocação venosa. Procedimento semelhante ao utilizado nas próteses. Por exemplo, você pode usar um pedaço da veia safena magna para fazer essa comunicação entre a artéria e a veia, tá? Bem, a fístula radiocefálica, gente, é a primeira opção. Geralmente, a primeira opção nos pacientes que vão para fazer fístula é a radiocefálica, né? Então, você pega a veia cefálica, a terminação da veia cefálica está aqui e liga na lateral da artéria radial. Geralmente, essa fístula ou está localizada no punho ou no antebraço distal, tá? Como a artéria radial é uma artéria menos calibrosa, o volume de fluxo, né, ela é menor do que nas fístulas mais proximais, então braquiocefálica e braquiobasílica, tá? Ela é a primeira opção porque preserva os demais segmentos para necessidades futuras que a gente já viu, tá? Bem, a segunda opção é a fístula braquiobasílica, tá? Então, em vez de você fazer a anastomose aqui, você vai fazer aqui, braquiocefálica, desculpa. Você vai fazer aqui. Então, você vai pegar a veia cefálica, vai ligar na artéria braquial, tá bom? Geralmente, essa fica onde? Na fossa antecubital, então próximo do cotovelo, tá? E a fístula braquiobasílica, né? Então, você vê, é um procedimento mais elaborado, né? Então, a gente já viu que a veia, né, tem uma posição que é mais medial, difícil acesso para punção. Então, o que se faz?
A extremidade proximal você não mexe, deixa. A extremidade distal, ó, você disseca, tá vendo? Corta todos os raminhos, disseca, leva ela mais anterior, então transposta para uma posição mais lateral, superficial, né? Com a finalidade aqui de facilitar, né, a canulação nas sessões de hemodiálise, tá bom? Geralmente essa fístula fica localizada na fossa cubital ou um pouco acima do cotovelo, né? Então a gente já viu que é um procedimento mais elaborado, né? Então a taxa de morbidade é maior, porém, em contrapartida, apresenta menos complicações como tromboflebite comparada à veia cefálica, tá? Ela dá um volume de fluxo maior que a radiocefálica, né? E por isso mesmo tem uma incidência maior de roubo, tá bom? Bem, vamos começar falando aqui do mapeamento pré-operatório, né? Então a gente já viu que o mapeamento pré-operatório auxilia, né, o cirurgião na hora de escolher a melhor localização da fístula, né? E aumenta a taxa de sucesso, né, para que aquela fístula mature adequadamente, né? Então, quando a gente vai fazer o mapeamento pré-operatório, o ideal é que você coloque o paciente na posição que ele vai ficar na hemodiálise, sentado, né, braço em extensão, angulado um pouquinho. Geralmente a gente faz com utilização de torniquete. Então, quando você vai avaliar o antebraço, você coloca aqui perto do cotovelo. Quando você vai avaliar o braço, você coloca aqui o torniquete na região da axila, tá? Transdutores de alta frequência, porque são estruturas superficiais, bem superficiais a veia. O gel, a gente forma um coxinho de gel. Por quê? Porque qualquer, né, e pouca compressão, porque a veia, ela é muito colabável, né? Então, se você colocar ali o transdutor com um pouquinho mais assim de pressão, ela some, você não sabe nem dizer onde está a veia, né? E a gente vai fazer então com o paciente sentado, membro a 45 graus, apoiado, né, com garroteamento proximal, tá bom? Bem, a gente deve avaliar toda a extensão das veias cefálica e basílica e fazer medidas transversais, né? 3 medidas no antebraço, né? No nível da prega cubital e no terço médio do braço, tá bom? Então, 3 medidas no antebraço, na prega cubital, na região do cotovelo, e uma no terço médio do braço, tá bom? E aí você vai medir o calibre de cada uma dessas veias, né? Da cefálica e basílica, e a distância dessa veia para a superfície cutânea, para a pele, tá? As artérias, a gente faz a varredura das artérias radial e ulnar no nível do punho, da braquial na fossa antecubital. A gente vai tentar descartar o que? Trombose, sinais de trombose, aneurisma, tromboflebite, estenose arterial, placas ateromatosas grandes, significativas, ou segmentos de veia que são hipoplásicas, né? A gente sabe que o sistema venoso, a variação anatômica é muito grande, então tudo isso a gente vai ter que observar e analisar e relatar, tá? Vai medir a distância de cada veia com a pele, e é importantíssimo fazer o mapeamento de tributárias e colaterais daquela veia, né? Radial, basílica, né? Porque se a gente não falar dessas tributárias, mais para frente, depois que você faz a fístula, essas tributárias colaterais podem roubar o fluxo, o sangue, né, da fístula, e aquela fístula pode não maturar adequadamente, tá? E faz parte aqui avaliar a patência do arco palmar para tentar diminuir a ocorrência da síndrome do roubo, tá bom? A gente vai voltar a falar disso mais para frente, tá? Bem, aqui são os critérios de seleção, né? Então é baseado nessas informações que o cirurgião vai dizer dá para usar ou não, né, essa veia, essa artéria, essa veia, essa artéria para fazer uma fístula arteriovenosa ou não, tá? Então, a veia vai ter que ter, no mínimo, né, um diâmetro igual ou menor que 2,5 milímetros se você vai fazer uma fístula nativa, ou quando a gente vai utilizar a prótese, a veia tem que ser mais calibrosa, maior ou igual a 4 milímetros, né, para confecção com prótese, tá? Isso, 2,5 ou 4,
quando a gente faz o exame com garroteamento. Sem garroteamento, né, a gente considera maior ou igual a 2 milímetros a veia, tá bom? Então, por isso que é importante você relatar se for feito ou não com garroteamento, tá? Ausência de estenoses, oclusões. A veia que você escolheu tem que ter continuidade com o sistema venoso profundo, né? Então, não adianta você escolher a veia cefálica aqui, né? Que você escolheu a veia cefálica aqui na região do pulso, porém aqui ela está trombosada. Não vai adiantar, né? Por isso que tem que fazer o mapeamento completo, tá? Então, continuidade com o sistema venoso profundo e ausência de estenose ou oclusão de veia central, tá? Em relação à artéria, o diâmetro deve ser maior que 2 milímetros, né? Ausência de diferencial maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio entre os membros, isso realmente a gente não vê. E a avaliação do arco palmar, o arco palmar tem que estar patente, tá? Então, aqui é um exemplo de mapeamento vascular pré-operatório, né? Então, medida da artéria radial. É o diâmetro interno, é de íntima a íntima, não entra a parede, certo? A gente deve fazer numa imagem transversal axial, né? E deve ser maior ou igual a 2 milímetros. Então, aqui ele mostra para você, ó, artéria radial, né? Mostrando aqui um diâmetro de 3,7 milímetros, né? E aqui mostrando a veia cefálica, no punho, na porção média do antebraço e na área antecubital, 2,8, 2,7, 2,8. Ou seja, todas as veias apresentam os diâmetros adequados, né, para a confecção de uma fístula radiocefálica. Tá bom? Estão dentro dos parâmetros exigidos. Aqui, coloquei aqui a avaliação do arco palmar patente. Esse daqui é para a gente tentar evitar o quê? É um mecanismo compensatório para evitar a síndrome do roubo, né? Então, a gente realiza esse teste de Allen, né? Então, existe uma conexão aqui, interconexão aqui, né, no arco palmar, gente, da circulação que vem pela artéria radial e pela artéria ulnar, tá? O que a gente faz? Como é que a gente faz esse teste? Então, a primeira coisa é você comprime simultaneamente artérias radial e ulnar, né? Você vai criar uma isquemia nessa mão. Você vai pedir para o paciente abrir e fechar a mão, né, várias vezes, justamente para causar o quadro de isquemia, né? E aí você vai soltar primeiro ou a artéria radial ou a artéria ulnar, uma delas, né? Então, na hora que você solta, a mão tem que readquirir a coloração normal e se reperfundir normalmente, tá? E você vai fazer primeiro com a radial ou com a ulnar e depois com a outra artéria, tá bom? Então, quando a mão adquire a coloração normal, né, reassume a perfusão normal, indica que esse arco está patente, que está funcionando normalmente e que o paciente vai ter, né, tem o mecanismo compensatório ali que ajuda ele na hora de evitar fazer síndrome do roubo, tá bom? Bem, a gente fez o mapeamento, né, e aí o cirurgião foi lá e cortou a veia, ligou na artéria e fez a fístula. Então, na hora que é confeccionada essa fístula, o que vai acontecer? Tanto a artéria quanto a veia vão ter alterações hemodinâmicas importantíssimas, né? Então, essas alterações, né, levam a um processo de remodelamento, né, vascular, principalmente o que? Da veia, né, da parede da veia. Então, esse processo de remodelação, de readaptação às alterações hemodinâmicas é chamado de maturação, tá? Então, a intenção dessa maturação, né, que a gente dá aí 2 meses mais ou menos, né, para aquela fístula maturar, o que é? A veia tem que aumentar o diâmetro dela, porque ela tem que acomodar as cânulas, né? Então, aumento do diâmetro vascular para acomodar a canulação. A veia fica com a parede mais espessada, enrijecida e fortalecida o suficiente para suportar canulações repetidas, né? E
aumento do fluxo do sangue ali naquele nível, naquele local, de forma que atinja um volume de fluxo suficiente para fazer a máquina de diálise funcionar sem coagular, tá bom? Então, essa é a finalidade da maturação, tá bom? Bem, lembrar que todo exame de fístula arteriovenosa começa com palpação. Você começa perguntando para o paciente ou olhando para o paciente onde é a fístula e você coloca a mão ali, né? A fístula, né, normal, ela vai apresentar frêmito. Então você sente aquele borbulharzinho, né, no local, você já sabe que quando você sente o frêmito, você já fica mais tranquilo, né? Existem, às vezes você chega e você não consegue achar a fístula, você pode esperar que algo vai dar errado, né? Então o exame começa com a palpação, né, de uma massa palpável com frêmito e sopro, que é a fístula, tá? Esse frêmito, ele é decorrente do quê? É do sangue arterial, né, que é desviado diretamente para a veia e que causa, então, esse turbilhonamento, né, e essa sensação, tá? Bem, aqui, o que é uma fístula arteriovenosa madura? Isso daqui é a canulação, né? Então, são duas agulhonas, né? Uma mais proximal, essa daqui, ela retira o sangue, né, e manda para a máquina de hemodiálise. Então esse sangue aqui, ele é todo depurado, trabalhado, e a outra cânula vai devolver esse sangue para a circulação, tá bom? Então a fístula madura é aquela veia capaz de ser puncionada com segurança pelo menos 3 vezes por semana, porque pelo menos tem gente que faz todo dia, né? Por 2 agulhas calibrosas, tá? Então essa veia, né, para ser considerada madura, ela tem que ter um diâmetro igual ou maior que 4 milímetros, deve ter uma distância da pele menor que 5 milímetros, porque quando é profunda essa canulação é difícil, né? Deve ter pelo menos 5 centímetros, né, de extensão aqui de um trajeto que é mais ou menos retilíneo, que é justamente onde você vai acomodar as cânulas, fazer as punções, né? As paredes da veia devem estar mais espessadas, fortalecidas, né, porque elas sofrem esse processo de remodelamento, de arterialização. O volume de fluxo mínimo que deve ter aqui nessa região onde você está colocando a cânula deve ser de 500 ml por minuto, né? Porque menor que isso, você começa a ter problemas, pode coagular a máquina, né? E você não pode ter colaterais nessa veia que roubem o fluxo, né? Diminuindo o fluxo aqui onde realmente é importante, tá bom? Bem, quais são os achados normais numa fístula arteriovenosa, né? Então, numa fístula arteriovenosa, gente, o que acontece? Você tem uma artéria, né, que está ligado a uma veia, que é um leito de baixa resistência. Então, aquele sangue arterial que está sob pressão, ele tende a ser desviado direto para a veia, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação da artéria, o que a gente vai encontrar? Fluxo monofásico de alta velocidade, baixa resistência. Né? Por quê? Porque a artéria, o sangue na artéria vai facinho lá para a veia, né? Não tem resistência, né? Então você encontra um fluxo de velocidade alta, o sangue não tem dificuldade para passar, de ampla atitude, baixa resistência, monofásico, não tem mais componente trifásico, né? Reverso, tá bom? Então essa é o padrão normal, espectro, um fluxo normal esperado para uma fístula arteriovenosa que está funcionando adequadamente. E na veia, né, o que acontece? A veia está recebendo diretamente um sangue arterial, né? Então, é um fluxo de alta velocidade, né, monofásico, pulsátil, né, e turbilhonado, né? Então, é um fluxo arterializado. A veia vai apresentar um fluxo arterializado, tá bom? Então, são os critérios aí para a gente dizer que uma fístula está normal. Tá aqui, ó. Então, ultrassom, 6 ou 8 semanas após confecção. Então,
é uma fístula madura. A fístula, para ser considerada madura, a veia tem que ter calibre igual ou maior que 5 milímetros, deve de estar menos de 5 milímetros da pele e o volume de fluxo deve ser maior que 500 ml por minuto. A artéria tem que ter um fluxo monofásico de baixa resistência e amplitude alta. A veia tem que ter um fluxo arterializado pulsátil de alta velocidade. Tá bom? Aqui, cuidado, né? Se você tem uma fístula radiocefálica ou braquicefálica, e aí você continuou a avaliar a artéria distalmente, a fístula, às vezes você pode ter um fluxo invertido naquela artéria, naquela porção. Por quê? Você tem uma veia ali, que é um leito de baixa resistência, né? Então o sangue ele volta e vai para a fístula. Né? Mas cuidado, né? O fato de você ter um fluxo invertido não é igual à síndrome do roubo, tá bom? Para você dizer que é síndrome do roubo, o paciente tem que referir dor, ele tem que ter queixa clínica, tá? Então só o fato de você ver a inversão do fluxo na hora de você fazer o exame não caracteriza como síndrome do roubo, tá? Bem, avaliação pós-operatória. É a mesma coisa, como é que a gente faz? Paciente sentado, suporte adequado para o braço, angulado a 45 graus, gel abundante, mínima pressão. A gente faz toda a varredura, longitudinal, transversal, da artéria nutridora até a anastomose, toda a varredura da veia de drenagem, tá? Até o mais distal possível, né? Das veias centrais. Tá bom? A veia de drenagem, né? Então, você vai fazer as medidas, né? Nas porções proximal, médio, distal do antebraço e você vai fazer o cálculo do volume na porção média do braço ou antebraço, dependendo de onde você está, de onde está a fístula, né? E você vai procurar aqueles espaços perivasculares, então, ao redor, presença de hematomas, abscessos, seromas, coisas que podem comprimir, né, e levar a uma estenose funcional ali da fístula arteriovenosa, tá? Então, aqui achados normais numa fístula braquiobasílica. Então, a gente está vendo uma artéria braquial, né, que apresenta um fluxo... Deixa eu ver aqui, não sei se tem. Você vê um fluxo 90 centímetros por segundo, então um fluxo monofásico, baixa resistência, porque tem um fluxo diastólico alto, né? Cheio. O volume de fluxo aqui ele calculou normal, 2.741 ml por minuto. Né? E a veia você está vendo o quê? Um volume de fluxo adequado, 226, né? E você encontra aqui o quê? Um fluxo arterializado, né? Então o fluxo de alta amplitude, desculpa, aqui é velocidade, uma velocidade alta, 226 centímetros por segundo, né? Arterializado, pulsátil, né? Então tanto a artéria quanto a veia apresentam achados normais, tá? Aqui é um exemplo de uma fístula madura, indicando que a veia de drenagem tem um calibre adequado, então mediu 6, maior que 4, está normal. Dista 4,8 milímetros da pele, então está superficializado adequadamente. E aqui o volume de fluxo, né, que ele fez o cálculo, normal, 2.741 ml por minuto. Então todos os critérios indicando que essa fístula está madura, né, funcionando adequadamente, tá bom? Como é que se faz o cálculo do volume de fluxo, né? Gente, essa é a regrinha, né? Velocidade média vezes a área vezes 60 segundos, porque é o volume do fluxo por minuto, né? Na prática, o aparelho faz pra gente. O que a gente faz? Você vai medir normalmente as velocidades. Você tem a opção lá no aparelho de medir o volume de fluxo. Então, quando você faz a aquisição aqui da onda de espectro, igualzinho, hein? Você vai colocar seu volume de amostra e aí você tem que escolher o local, né?
Eu geralmente escolho o local onde vai funcionar, onde é feita a canulação, né? Então, aquele local onde canula normalmente, é que você tem que ver se o volume de fluxo ali está adequado ou não, né? Então, você vai posicionar seu volume de amostra, vai colocar a sua linha aqui do ângulo Doppler, né, o mais paralelo possível à parede do vaso ou à direção do fluxo, né? E você vai calcular as velocidades. Então, na realidade, o aparelho, na hora que você pede para calcular o volume de fluxo, ele calcula, né? Se você olhar, você tem uma linha azul aqui no meio, essa daqui é a velocidade média. Então, o aparelho automaticamente vai calcular a velocidade média e ele vai pedir para você colocar o caliper, né, e demarcar aqui o quê? O calibre da veia. Tem que ser no mesmo lugar onde você colocou o seu volume de amostra. Não adianta você pegar e medir o calibre aqui, né? Então, você vai medir o calibre no mesmo local onde você colocou o seu volume de amostra. Então, quando você dá o calibre, né, ele automaticamente faz o cálculo da área, né, utiliza a velocidade média que ele calculou e faz então para você o cálculo do volume de fluxo, tá bom? É um procedimento bem simples. Aqui então um outro exemplo de uma fístula com boa maturação, né? Então aqui a gente vê a veia tem 5 centímetros mais ou menos de extensão, num trajeto mais ou menos ali retilíneo para você acomodar as cânulas. O calibre da veia é de 7 milímetros, está a menos de 5 milímetros da pele, e o volume de fluxo, na hora que ele calculou, deu 1.792 ml por minuto, tá bom? Então é uma fístula normal, dentro dos parâmetros, tá bom? Bem, aqui, qual é o problema do volume de fluxo não ser adequado, né? Então a gente viu, tem que ser maior ou igual a 500 ml por minuto, né? Varia bastante, né? Então 500 ml por minuto é um mínimo, né, para a máquina funcionar adequadamente. Qual é o problema de você ter um volume de fluxo menor? Significa que o sangue está ficando mais parado, né? Você tem uma estase sanguínea, né? Então, toda vez que você tem uma estase sanguínea, você aumenta o quê? Aumenta o risco de trombose. Então, nas fístulas nativas com volumes de fluxo menor que 300 ml por minuto, ou nas fístulas com prótese, volumes abaixo de 650 ml por minuto, nestes casos você tem um risco alto, maior de trombosar aquela fístula, tá? Em contrapartida, o que acontece quando você tem volumes muito altos, né? Volumes muito altos, o que você está fazendo? Você está jogando aquele volume de fluxo alto, né, direto para o sistema venoso, para o coração, né? Então, aumentam os riscos de insuficiência cardíaca por sobrecarga. Tá? Então, volume de fluxo alto, acima de 3.000 ml por minuto no adulto ou 700 ml por minuto na criança, levam a um risco maior, né, de insuficiência cardíaca. Tá? Bem, toda fístula arteriovenosa vai maturar? Não, né? Então, tem fístula que não matura, né, que ela não progride. O cirurgião foi lá, ligou a veia na artéria, mas nada ocorre, né? Aquela veia não dilata, o volume de fluxo não aumenta, né? Então, a não maturação de uma fístula, ela é classificada, né, como primária ou precoce, quando aquela fístula nunca teve condições de ser utilizada ou, né, a falência da fístula ocorreu antes de 3 meses de uso daquela fístula, tá bom? Em quase todos os casos de falência da fístula, há algum problema anatômico associado. Daí a importância de um mapeamento vascular pré-operatório bem feito. Tá bom? Recomenda-se, a gente já viu, né, que a fístula leva de 6 semanas a 8 semanas para maturar, porém, recomenda-se, né, um exame precoce, mais ou menos com 4 semanas, para você acompanhar, né, aquela fístula, para ver se tem alguma lesão ali que possa ser corrigida,
né, naquela fístula que não evolui adequadamente, né, para aumentar as chances, né, de sucesso daquela fístula, tá bom? Bem, quais são essas lesões que podem passar despercebidas no mapeamento pré-vascular? Estenoses vasculares, veias acessórias tributárias, né? Então, quando você tem essas tributárias, precisa ligar, né? Podem ser lesões adquiridas, por exemplo, estenoses, né, justa-anastomóticas. A gente fala que é justa-anastomótica até 4 centímetros, né, para lá, 4 centímetros para o lado arterial, 4 centímetros por lado venoso, tá bom? E as veias de drenagem muito profundas, né? Então, essas veias que estão localizadas, a gente viu que a distância tem que ser menor que 0,5 centímetros, né? Então, essas veias que estão mais profundas, elas precisam ser superficializadas. Fazem um procedimento cirúrgico para superficializar a veia para facilitar a canulação. Tá? Bem, aqui exemplo de fístula imatura, né? Então é uma veia cefálica, né? Não sei se era radicefálica, braquicefálica, mas é uma veia cefálica em que a gente observa um volume de fluxo inadequado. Tá vendo? O volume de fluxo de 130 ml por minuto, né? Tem que ser no mínimo de 500 ml para fazer funcionar adequadamente o circuito de hemodiálise. Aqui é um outro exemplo em que você vê uma veia aqui que está roubando fluxo, né? Então, essa veia aqui, que deveria ter um fluxo, sei lá, vou chutar aqui de 600, de repente ela passa a ter 200, 300, por quê? Porque o fluxo que deveria correr por ela foge por aqui, né? Então, essa veia rouba o fluxo da veia, né? Então precisa ligar, fazer a ligadura dessa colateral, tá bom? Bem, quais são as complicações que a gente pode encontrar na fístula arteriovenosa, né? Bem, estenose. Bem, as estenoses são comuns, né? Então essas estenoses podem levar a trombose e perda da fístula arteriovenosa. Essas estenoses são mais frequentes, então, na região justa-anastomótica, que a gente já viu, que é até 4 centímetros, né, adjacente à anastomose, tá bom? Causas que podem levar à estenose: hiperplasia neointimal ou fibromuscular secundário à lesão endotelial decorrente do aumento da pressão no sistema venoso, né? Então, aquela veia que passou a receber sangue arterial, né, ela reage com um processo de hiperplasia, né, e isso pode levar à estenose, tá bom? A gente deve fazer avaliações, então, longitudinal e transversal ao longo da artéria e da veia para fazer a pesquisa, para você vai ver se tem áreas de redução do calibre, tá bom? Bem, toda redução do calibre é estenose significativa? Não. Você pode ter ali uma areazinha de estreitamento, mas que não tenha repercussão hemodinâmica significativa, né? Então, como é que a gente faz para calcular se aquela área de estreitamento está causando ou não estenose significativa? Sempre igual. Você vai medir a velocidade no local da estenose, do estreitamento, você vai medir a velocidade antes do local do estreitamento e você vai fazer a divisão das velocidades sistólicas, a maior pela menor, tá bom? Se essa razão for maior que 2, se a velocidade dobrou, né, seja na artéria, seja na veia, né, então ela é hemodinamicamente significativa. Só no local da anastomose é que a gente utiliza a razão de 3. Então, na anastomose, para você dizer que a estenose é significativa, a velocidade tem que triplicar, tá bom? Então, na anastomose, a razão é de 3 e na artéria e na veia, a razão é de 2, tá bom? Aqui um exemplo, né, de uma estenose, né, significativa. Então você vê, tá vindo aqui, de repente houve um estreitamento, uma redução da luz. Você vê que a gente está usando uma escala super alta, 150 centímetros por segundo. Mesmo assim você tem a liaising aqui, e quando ele vai medir a velocidade, olha só, o fluxo pré e o fluxo pós. Aqui, ó, o fluxo pós foi quase 800, né? Então um aumento significativo da velocidade naquele local, indicando
estenose, tá bom? Aqui um outro, né? Aqui só de olhar você já sabe que, né, você está vindo aqui, de repente você encontra uma área de estenose aqui que quase, né, ficou uma luz aí bem reduzida, né? E a velocidades assim muito aumentadas, né? 800 e pouco, tá? Então 626, né? Então velocidades aumentadas indicando estenose, tá? Outra complicação é a trombose, né? A trombose é a causa mais comum da perda de fístula arteriovenosa, tá bom? Quando ocorre precocemente, geralmente é devido a um fluxo inadequado, tá bom? Pode ser pelo pequeno calibre dos vasos ou por falha, né, em dilatar ou maturar da veia, tá bom? Nas fístulas já maduras, a trombose é a mais rara, tá? Nas fístulas que têm estenose severa, gente, eu sei que parece contraditório, né? Nas fístulas que têm estenose severa, né, elas geralmente não trombosam tanto. Por quê? Porque acaba formando colaterais, né, que drenam a fístula e evitam a trombose completa, tá bom? Bem, quase toda trombose tem alguma alteração anatômica associada, né? Quando é na veia, é alguma coisa que leva a uma dificuldade de drenagem, né, levando a uma estase sanguínea, então levando a trombose. Quando é na artéria, tem alguma coisa na artéria que leva a uma redução no fluxo, né, levando a uma diminuição do fluxo e trombose, tá bom? A trombose, ela pode ser completa, pode ser parcial, né? Então aqui a gente vê uma trombose completa, uma trombose parcial, com formação aqui de trombos murais, né? Quando você tem uma trombose da fístula, gente, o que vai acontecer com a artéria e com a veia, né, nativas, né? Elas voltam a apresentar o padrão antes da fístula. Então, a artéria, né, volta a apresentar um padrão de resistência alta, trifásico, né, porque ela vai seguir o curso normal dela, não é mais desviado para a fístula. A fístula trombosou, né? Então, a artéria reassume, né, o padrão espectral de alta frequência, tá bom? Pode ocorrer também aonde? A trombose pode ocorrer nas fístulas nativas e pode ocorrer também nas que utilizam prótese, né? Então, às vezes a gente vê prótese totalmente entupida, né, trombosada, tá? Esse daqui a gente já viu na carótida, esse aspecto de to and fro, nas oclusões arteriais, né? Então, nas oclusões arteriais, o sangue vem, bate no trombo e volta. O trombo vem, bate no trombo e volta. Então, é aquele trombo bate e volta, fluxo bate e volta, to and fro, né, que é sempre indicativo aí de trombose arterial. Aqui um exemplo, né, de trombose numa prótese, né? Então, era uma fístula arteriovenosa, confeccionada com a utilização de prótese, está toda ocluída, preenchida, né, por trombo sem fluxo, tá bom? E aí, a artéria, ó, o que aconteceu? Né? A artéria voltou a apresentar padrão de alta resistência com componente diastólico reverso, tá bom? Outra complicação são o quê? Aneurismas. Os aneurismas são relativamente frequentes, né? Podem ocorrer em até 30% dos pacientes, né? Pode ocorrer na anastomose ou na veia, né? Geralmente aonde? Nos pontos de enfraquecimento, que são os pontos de punção. Onde você faz a punção, você acaba levando a uma lesão ali da parede, enfraquecimento da parede. Naquele local você pode ter formação de aneurisma, tá bom? Áreas de relativa à estenose, fluxo lento no interior podem predispor à formação de trombos murais, né? E aneurisma, gente, você vê, né, maior que 1,5 seu calibre normal. O aneurisma, a definição de aneurisma, quando a gente não tem um parâmetro numérico fixo, é esse. Você tem que medir o calibre aqui naquela área que está dilatada, você mede o calibre aqui naquele segmento que está normal. Se o calibre aqui for 50% maior do que o calibre daqui, você está autorizado a dizer que tem um aneurisma, tá bom? Outra complicação é pseudoaneurisma. A gente já viu que são duas cânulas, né? Toda vez são duas cânulas, né, que você coloca ali na veia, né? Então, naquele local de punção,
pode ocorrer o quê? Um extravasamento de sangue com formação de um hematoma, né, que persiste pérvio com luz dentro em comunicação com a artéria. Então, nada mais é do que um pseudoaneurisma. Tá? Pode ocorrer em 2 a 10% dos casos. Às vezes, esses pseudoaneurismas podem ser múltiplos, tá? Apresentam aqueles aspectos que a gente já viu de yin e yang, né? Fluxo bidirecional dentro do aneurisma, fluxo bifásico no colo, aqui, né? Então, fluxo bidirecional aqui, bifásico aqui no colo. Aqui um exemplo de aneurismas múltiplos, tá bom? E lembrar que tem que tomar cuidado, né? Em relação ao hematoma, o aneurisma pode ser pequeno, pode passar despercebido, né? Esse paciente aqui, olha, ele acabou de voltar da sessão de hemodiálise e está com esse hematoma. Você vai lá, faz o exame, só tem um hematoma. Ele tem um hematoma que é grande, que é a maior parte dele, mas tem aqui, uma parte dele que é o pseudoaneurisma. Então, ele tem pseudoaneurisma, né? E o componente de pseudoaneurisma é relativamente pequeno em relação ao aneurisma, mas tem pseudoaneurisma, tá? Então, olha só, tudo isso daqui é o hematoma, né? E aqui o pseudoaneurisma e o hematoma, tá bom? Então, prestar atenção para não perder esse pseudoaneurisma, tá, gente? Bem, síndrome do roubo, né? É isso. Algum grau de roubo fisiológico com reversão de fluxo é comum. É claro, né? Se a artéria encontra um ponto de menor resistência, o sangue tende a ir para aquele ponto de menor resistência, né? Agora, apesar, né, dessa inversão do fluxo, os sintomas de isquemia são raros. Tá? Por quê? Porque você tem mecanismos compensatórios como vasodilatação, aumento de fluxo colateral, né, que a gente já viu o arco palmar, né, que acabam compensando isso. Então, apesar de você ter inversão do fluxo, o paciente não tem queixa, né? Agora, quando esses mecanismos de compensação falham, aí sim, o paciente pode apresentar síndrome do roubo. E o que caracteriza o síndrome de roubo? É dor e edema que piora durante as sessões de diálise e durante o exercício. Tá bom? Então, nesses pacientes que têm essa queixa, a gente tem propriedade para dizer que ele tem quadro, né, de roubo de fluxo. Tá bom? Bem, geralmente, esses pacientes, né, essa falha no mecanismo de compensação resulta de doença arterial, que o paciente já tem, né? Ou de uma rede colateral precária, ou seja, são aqueles pacientes que já têm comorbidades associadas, diabetes, vasculopatias por outro motivo. Então, são nesses pacientes que a síndrome do roubo é mais frequente, porque os mecanismos de compensação falham. E as fístulas que têm um alto débito, ou as fístulas com prótese, justamente porque a prótese tem um débito maior, eles têm uma frequência maior do síndrome de roubo, tá bom? Isso é por quê? Porque um volume maior do sangue arterial é levado diretamente para o leito venoso, tá bom? Bem, daí fica a conclusão, né? Para a gente fazer o diagnóstico de síndrome do roubo, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Então, o paciente tem que ter queixa. Então, durante a sessão de hemodiálise, eu tenho dor, né? A minha mão fica branca, fica pálida e eu tenho dor na mão, tá bom? Então, no exame físico, palidez, diminuição, ausência de pulsos, neuropatia motora ou sensitiva. Se o grau de roubo for muito intenso, a gente pode ter infarto e ulcerações, isso por isquemia, tá? Quando ocorre menor que 30 dias da confecção da fístula, é chamado de precoce, e tardia quando maior que 30 dias. A finalidade do ultrassom nesses pacientes é tentar determinar se existem áreas de estenose ou de doença arterial, né, que possam estar corroborando, né, para levar a síndrome do roubo, tá bom? Então, aqui é um exemplo, né? Aqui você tem aqui era uma fístula
radiocefálica, e você vê a artéria radial, e aqui a artéria radial distalmente, ela está com sentido inverso, ela está voltando. Então, mesmo o sangue aqui distalmente está indo em direção à fístula. Mas para dizer que é roubo, o paciente tem que ter queixa clínica, tá bom? E essa é a última complicação, gente, que pode ocorrer, né? A presença de colaterais. Por isso que é importante a gente fazer o mapeamento certo, né? Se você falou, se a fístula é radiocefálica, né? Você tem que mapear a veia cefálica para ver se a veia cefálica não está recebendo tributárias naquele segmento, né? Então, se aquelas tributárias passarem despercebidas, o que vai acontecer? O sangue, em vez de seguir pela veia radial, ela foge pelas tributárias. E aí, na hora que você faz a canulação na veia radial, o volume de fluxo não é suficiente. Tá bom? Então, o aumento da pressão venosa na veia cefálica, por quê? Porque você ligou a artéria lá, leva ao enchimento dessas veias colaterais que roubam o fluxo da fístula e que deixam, então, um volume de fluxo insuficiente na veia para a gente poder fazer a hemodiálise. Tá bom? Bem, é um tema que é